Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A ti clamamos, exilados filhos de Eva, a ti suspiramos, sofrendo, gemendo e chorando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso Momento com Maria de hoje. Sempre, 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 a nossa canção inicial em forma de oração. Apareceu pra mim a mãe do meu amor, vestida de glória e a lua sobre seus pés. Olhou pra mim e me pediu que eu fosse mãe de Deus. Salve, Rainha, eu vou te obedecer. Aparecida, cheia de graça, doce Rainha, Mãe de Deus, Virgem Maria Imaculada, eu me consagro, filho teu, e não vou mais fingir que não te vejo, mãe, e não vou mais fugir do teu amor. Bem, meus irmãos, nós estamos mais uma vez falando, mês de outubro, mês consagrado a Nossa Senhora, mês da Nossa Senhora do Rosário, mês em que nós devemos acalentar mais ainda a nossa devoção ao Santo Rosário, e mês de Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora brasileira, a Nossa Senhora negra, que foi achada nas águas do Rio Paraíba, né, pelos pescadores. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa história de Nossa Senhora, que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Nós temos uma basílica lindíssima localizada lá em Aparecida, interior de São Paulo, em que muitos de nós já participamos de romarias, já tivemos a grande e feliz oportunidade de estar lá cultuando, né, venerando a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, sobrenome de Nossa Senhora Aparecida, vendo aquela imagem lindinha, pequenininha, mas linda lá naquela parede em que os romeiros passam. E a gente tem que entender e saber que isso começou há muitos anos, né, meus irmãos? Assim que foi achada essa imagem, aqueles 3 pescadores cultivavam, fizeram um altar, fizeram uma pequena capela em homenagem a essa imagem e começaram o culto, e os milagres começaram a acontecer. E nos chama a atenção, além do milagre do aparecimento, né? Por isso que é Nossa Senhora Aparecida, porque ela foi achada nas águas do rio, primeiro o corpo, depois a cabeça, esses milagres que aconteceram logo no início desse culto, dessa veneração. E também vou contar a história para vocês, um pouquinho depois da aparição da imagem, quanto tempo depois que ela foi considerada como a padroeira do Brasil.
Durante 15 anos, aquele pescador chamado Pedroso ficou com a imagem em sua casa, onde recebia várias pessoas para rezas e novenas. Mais tarde, a família construiu um oratório para a imagem, até que em 1735, o vigário de Guaratinguetá ergueu uma capela no alto do Morro dos Coqueiros. Com o número de fiéis fosse cada vez maior, teve início em 1834 a construção da chamada Basílica Velha. Muitos de nós conhecemos a Basílica Velha, que se encontra lá em Aparecida até hoje. O ano de 1928 marcou a passagem do povoado nascido ao redor desse Morro dos Coqueiros a município. E um ano depois, o Papa Pio XI proclamava a santa como rainha do Brasil e sua padroeira oficial. A necessidade de um local maior para os romeiros era inevitável e em 1955 teve início a construção da Basílica Nova, que em tamanho só perde para a Basílica de São Pedro no Vaticano. Quem já teve a oportunidade de ir e conhecer, viu a grandiosidade dessa casa da nossa mãe Aparecida. Linda, aquela construção belíssima que nos inspira, que nos dá tanta paz quando a gente chega lá e vê tanta gente de todas as partes desse Brasil e até mesmo da América Latina e do mundo que vão lá nas suas peregrinações. Então, um arquiteto chamado Benedito Calixto idealizou um edifício em forma de cruz com 173 metros de comprimento por 168 metros de largura. As naves com 40 metros e a cúpula com 70 metros de altura, capaz de abrigar 45 mil pessoas. Os 272 mil metros quadrados de estacionamento comportam 4 mil ônibus e 6 mil carros. Tudo isso para atender cerca de 7 milhões de romeiros por ano. Gente, é muita gente. Quem já teve a oportunidade de passar um domingo em Aparecida, a gente fica impressionado. A quantidade de missas, a quantidade de peregrinos, a quantidade de pessoas que vão pagar suas promessas, as salas das promessas, com os milagres que as pessoas recebem através da intercessão de Nossa Senhora. Quantas e quantas curas, quantos e quantos testemunhos de como Nossa Senhora Aparecida é a nossa intercessora, é a nossa santa brasileira, é a nossa rainha do Brasil. Aqueles milagres que aconteceram lá primeiro, que eu vou listar aqui para vocês, porque hoje é um dia festivo e nós devemos falar um pouco mais de Nossa Senhora, porque hoje é dia 12 de outubro, dia que nós católicos comemoramos a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Lá no início, quando ela começou, além da aparição no Rio, tem mais 6 milagres que chamaram a atenção e são relatados até hoje como os 7 milagres, os 7 primeiros milagres de Nossa Senhora Aparecida. Muitos de vocês já podem conhecer, mas eu vou repetir para a gente propagar até como foi, porque foi um começo difícil, mas foi um começo muito rico e muito lindo dessa veneração a Nossa Senhora. O milagre das velas. Havia muitas pessoas reunidas numa capela e fazendo a veneração e a adoração de Nosso Senhor Jesus Cristo e a veneração de Nossa Senhora. E de repente as velas se apagaram, sem vento, sem nada. E uma fiel foi lá reacender essa vela e instantaneamente a vela se reacendeu sozinha. Esse ficou conhecido como o milagre das velas. O escravo, Zacarias, aquele escravo, né, que estava sendo levado pelo seu captor por uma prisão, né? Ele era um escravo. E ele pediu, quando ele passou em frente à capela de Nossa Senhora, ele pediu para que parasse, esperasse um tempinho para que ele fizesse uma oração para Nossa Senhora. Ele estava todo acorrentado. Nós já tivemos a oportunidade de ver como que são as correntes dos escravos de antigo, aquelas correntes grossas. E elas, depois que ele fez a prece delas, elas milagrosamente se abriram. Também temos o cavaleiro, aquele cavaleiro sem fé que falou, né, de nossa, assim, passou em frente à capela e zombou daquelas pessoas que estavam lá e queria entrar com seu cavalo dentro daquela capela para poder fazer aquela algazarra, fazer aquela baderna, né, de quem não tem fé, de quem não acreditava.
E para surpresa dele e para todos os que estavam ali, o cavalo dele ficou preso numa pedra, não conseguiam entrar. Quem conseguiu entrar foi aquele cavaleiro que naquele dia se converteu pela intercessão de Nossa Senhora. A menina cega, tinha uma menina passeando com a mãe perto daquele lugar também, daquela capela, bem longe, mas ela avistou aquela capela e falou com a mãe dela que estava vendo aquela capela. Mãe, como é linda esta igreja, ela falou com a mãe, que era a Basílica Velha, que ela estava vendo, e recuperou a sua visão ali. Também temos um menino que estava com o pai, que foi pescar no rio com o pai, e de repente, aquela agitação de rio, aquela correnteza, ele caiu. Estava sem proteção, sem nada, e o pai dele começou a fazer oração, e pedir muito para que Nossa Senhora resgatasse o filho dele. E o relato daquele pai diz que perto do filho parou de ter a correnteza, parou, que como se tivesse alguma coisa segurando, e ele foi lá e conseguiu resgatar o seu filho. Também tem o relato de um caçador que entrou mata dentro para fazer a sua caça, e muitas das vezes naquela época a caça era um meio de sobrevivência, e ele deu de cara com uma onça. Imagina, o medo, o desespero, a arma dele já não tinha mais como carregar, e ele começou a pedir de coração, como todos os outros, a Nossa Senhora para que intercedesse por ele. E sabe o que aquela onça fez? Virou as costas e foi embora. Tudo isso, meus irmãos, foram milagres que foram relatados naquela época, né? Que a época dos primórdios da Basílica Velha, dos primórdios daquela capela, lá no Morro dos Coqueiros. Todos esses milagres, todos esses que a gente vê todos os dias, que a gente tem relatado, que a gente não tem comprovação científica. Se vocês tiverem a oportunidade de chegar na internet e colocar assim, milagres de Nossa Senhora Aparecida, gente, é de arrepiar. É de arrepiar. É tanta gente falando tanta coisa, muitas coisas. E a gente devia conhecer um pouquinho mais. E se vocês, meus irmãos, tiverem a oportunidade um dia de participarem, de conhecerem o Santuário da Mãe Aparecida, pode não ser no dia 12 de outubro, pode não ser num domingo, pode ser num dia de semana, qualquer dia. Não percam a oportunidade de sentir aquele lugar abençoado, aquele lugar tão agraciado, aquele lugar tem tanto cheiro de Nossa Senhora. Que vocês aproveitem esse dia maravilhoso que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Não se esqueçam de pedir a intercessão dessa mãe maravilhosa. Coloquem ela na sua vida, essa devoção tão linda e tão poderosa. Agradeço sempre a atenção de vocês e espero todos para o nosso próximo momento com Maria.